Olá, donos e donas de empresa. Eu sou Ronan Delfim, host desse podcast, que é o DonoCast, que está chegando no episódio 019. E o tema, Dani, qual que é? Escolhas. Meu Deus, escolhas. Vamos falar sobre escolhas na vida do dono, da dona de empresa. Será que você tem que fazer muitas escolhas? Escolhas difíceis? Tem escolha fácil para quem empreende? Será? Mas também a gente vai falar de escolhas na vida pessoal que vão impactar no sucesso da sua empresa e também na sua qualidade de vida. E trouxemos uma especialista aqui que eu fiz questão de trazê-la, pessoal, porque quem acompanha ela nas redes sociais, daqui a pouco a gente vai falar as redes sociais dela, vai falar o nome dela, a Dani vai apresentar a nossa convidada aí, mas é porque ela é uma psicóloga que vive as escolhas e ela banca as escolhas que ela faz. Ela não é daquela profissional que, tipo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não, sabe? Já tive, inclusive, a honra, a satisfação de ser cliente dela, não vou nem falar paciente, porque eu não era nada paciente, né? Eu já fiz algumas sessões com ela. E realmente, pessoal, ela pratica aquilo que ela prega para a gente fazer, tá? Mas antes da gente entrar no tema, falar da nossa convidada aqui, antes de eu passar a palavra para a Dani Delfim, que hoje está de volta ao nosso podcast. Com certeza vocês sentiram falta dela nos últimos episódios e hoje ela está aqui para contribuir e muito. Bom, eu quero agradecer os nossos apoiadores. Primeiramente, a ME Publicidade. Hoje aqui a gente está no estúdio B da ME Publicidade. Eu não canso de falar que a ME tem uma infraestrutura excepcional, espetacular. Mas o diferencial dela é a equipe. Pensa numa equipe que, além de competente, é extremamente disposta a se desenvolver. Cada vez que a gente vem aqui, tem uma novidade, eles estão melhorando cada vez mais e com uma postura de entrega do melhor que eles podem. Então, eu super recomendo a ME Publicidade. Gravações aqui no estúdio, eles têm um estúdio A lá, que é coisa literalmente de cinema, padrão de TV e tudo. Mas também eles fazem gravações externas. Então, pensou em gravação, utilização de recurso audiovisual, pode chamar a ME Publicidade, que eu garanto. Além disso, a gente quer falar também da 2P Marketing, 2P Alta Conversão, que é uma agência de marketing que cuida do nosso marketing também, ajudou a gente na elaboração desse podcast, na criação da marca desse podcast. Super recomendo a 2P Alta Conversão. Tá cansado daquelas agências que, a gente vai te ajudar de maneira estratégica, mas no final fica só criando 3 posts por semana para você postar nas suas redes sociais? Chama 2P. Realmente eles pensam com estratégia de marketing. Eles têm estrategistas de marketing lá altamente capacitados para te ajudar a chegar onde você quer. Além disso, queremos falar também da Padaria Timirim. Dani, você já escolheu sobre qual produto que você vai falar da Padaria Timirim hoje? Eu tô desapegando do canjicão, porque passou a Passou a época, época, né? né? Mas lá tem uma broa de milho. Hum, aquela cremosa. Mas é Adoro. aquele bolo de milho cremoso assim, ó, Gosto muito. uma delícia. Hoje eu resolvi falar de Pão de mel também. pão de mel, eu não sou muito fã não, apesar do de lá ser gostoso, o meu problema Doce. é o pão de mel, não é o pão de mel de lá. Meu também Mas é um hoje problema. eu quero falar do espaço de reuniões. Você acredita que tem a Padaria Timirim tem um espaço para você fazer reuniões lá? Só reservar com Wi-Fi, mesa, um cafezinho passado na hora. Eu utilizo muito quando eu tenho que atender clientes lá em Timóteo, o espaço lá de coworking da Padaria Timirim. Então, se você estiver passando por Timóteo, não perca a oportunidade de saborear um bolo de milho cremoso que tem lá e utilizar o espaço para fazer bons negócios também. Padaria Timirim está localizada praticamente em frente ao Hospital
Municipal de Timóteo. Não tem erro. Além Lá de ter é uma casa de vista... vó. É, Igual casa, como os mineiros falam, né? Cá de vó. casa de vó. Tem Lá é casa de produtos vó. casa de vó. Eu tenho certeza que você vai gostar se você passar lá pelos stories que eu assisto seu. Você vai gostar muito de passar lá. Além de ter uma vista maravilhosa do hospital, da igreja católica ali em cima. Enfim, vai lá tomar um cafezinho que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido ou atendida. Além disso, temos o apoio da Tutorianos Consultores de Negócio. Pois é, a nossa empresa apoia esse podcast. Os sócios nossos lá estão, assim, encantados com a proposta do podcast, com os resultados que a gente já está alcançando e resolveram apoiar esse nosso podcast. Muito obrigado a todos que têm nos apoiado. Inclusive, por falar em apoio, antes de passar a palavra para a Dani, não deixe de se inscrever no nosso canal. Estamos desenvolvendo um conteúdo com muito capricho, conteúdo interessante, relevante. Se inscreva no nosso canal aí agora no YouTube. A gente também está presente no Spotify. Você também pode seguir o DonoCast no Spotify. E temos a meta de chegar a 1.000 inscritos ainda esse ano no podcast lá no YouTube. Então se inscreva e se você conhece um dono ou dona de empresa que vai se beneficiar com esse nosso conteúdo, manda para ele. A escolha é sua. Já que a gente está falando de escolha, né? Escolha aí para quem que você vai mandar esse nosso episódio que precisa ouvir esse conteúdo sobre escolhas, tá bom? Dani, muito bem-vinda de volta a esse nosso podcast aí. Obrigada. E dê as boas-vindas para a nossa audiência e apresente a nossa convidada de hoje, por favor. Muito bem-vindos, obrigada a todos vocês aí pela atenção. A gente sabe que o tempo de todos vocês é muito valioso. E hoje eu queria me apresentar de uma forma diferente, que tem aí relação com o tema escolhas. Eu vou apresentar para vocês uma Dani jovem, tá? Impulsiva. Então, fala aí dos meus 20 e poucos anos, eu era extremamente impulsiva. Não que isso tenha acabado, tá, gente? Mas hoje já é bem trabalhado, né? Enfim, uma jovem impulsiva, eu tomava decisões, fazia escolhas sem muito critério. Não tinha critério. Então, eu sempre tomei decisões assim, vou tomar decisões na rapidez, sem pensar. Isso era uma característica minha. E o resultado dessas escolhas, que não tinham os critérios, os resultados não eram tão interessantes, porque eu não tinha objetivo. Eu não tinha um objetivo profissional, não tinha um objetivo pessoal, então eu simplesmente achava que eu tinha que tomar com velocidade essas decisões. Mas, Dani... Pensa no tanto de tempo e volta que eu precisei dar para alcançar o objetivo que realmente eu queria, que depois eu descobri qual era. Mas, Dani, já vamos aproveitando aí depois, passando para a nossa convidada, já anota aí, convidada, antes da Dani te apresentar, que a Dani, ela tem uma característica que é muito positiva, principalmente para mim, que eu sou casado e sócio da Dani. A Dani é do fazer. Pense em alguém que é boa para fazer acontecer. Então, talvez por essa característica de ser uma extrema, exímia executora, de fazer as coisas acontecerem, talvez isso possa ser uma característica que a sua impulsividade te ajude em alguns momentos e te atrapalhe em outros, talvez, só colaborando com a sua apresentação Hoje, aqui. eu só ganho com esse perfil, porque eu aprendi lá atrás também sobre planejamento, sobre pensar e refletir antes de escolher, antes de decidir. E é sobre isso que nós vamos falar, nós vamos aprofundar nisso aí. Eu não sei se é o seu caso, se você, provavelmente, se você é empreendedor ou empreendedora, você tem que tomar decisões. E eu vi um número louco aqui que você escreveu, Ronan, que você compartilhou com a gente, o número de decisões tomadas. Gente, vocês não vão acreditar. Eu falei, meu Deus, se a gente toma esse número aí que o Ronan tá falando de decisão,
nossa, a chance de errar é muito grande, o número é muito alto. Vocês vão ver o número. Mas estamos aqui com a Sândila. Eu adoro, gente, quando vem psicólogo que eu consulto mesmo, tá? Então, a Sândila Reis, ela é psicóloga, ela é especialista em clínica existencial humanista. Ela atua na área há quase 10 anos com adultos e jovens e tem como um foco ajudar as pessoas a fazer escolhas autênticas. Agora, olha só, principalmente as mulheres. Ai, ai, ai. Será que a Sândila vai falar para nós aqui que as mulheres têm mais dificuldade em fazer escolhas? Ai, meu Deus, quero saber. Vou te pedir, Sândila, que você fale um pouco mais de você para gente. Muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, não, muito obrigada por estar aqui. Antes da gente começar, eu tava falando para eles assim, olha, esse é o meu primeiro podcast. E é claro que eu tô muito feliz com isso, principalmente por estar falando de um tema assim que eu sou apaixonada, suspeitíssima para falar. E olha, antes de me apresentar, eu vou começar deixando aqui para você, que é empresário. Se você não está dando conta de fazer escolhas para a sua própria vida, que dirá para a sua empresa? Então, vamos pensar sobre isso, vamos clarear um pouco o que permeia o processo de escolha. Eu sou a Sândila Reis, sou aqui da região do Vale do Aço mesmo, da cidade de Ipatinga, e trabalho com a clínica existencial humanista. Pelo viés dessa abordagem, é a minha atuação na clínica. E, longe de nós aqui hoje querer encerrar esse assunto, mas eu vou começar deixando para vocês uma angústia e uma esperança, para que vocês fiquem até o final aqui acompanhando conosco. A angústia é que, quer você queira ou não, a vida é escolha o tempo todo. Inclusive, agora você escolheu estar aqui nos assistindo. Já começa por aí. Então, não tem como fugir disso. Você vai ter que escolher na vida e escolher muitas vezes gera angústia. Agora, a parte que vai te trazer conforto e esperança é que tem como a gente clarear aí o que envolve escolher para que você consiga, assim, fazer escolhas mais autênticas e seguras aí na sua vida. Gente, só para vocês terem uma ideia do conteúdo, pensa num livro que a Sândila sugeriu para eu ler. Olha o título do livro, Tornar-se Pessoa. Um livro, gente, com uma abordagem mais técnica, né, Sândila? Não é um romance, não é uma ficção. Talvez mais uma boa leitura, se você quiser aprofundar um pouco sobre esse tema aí da essencial humanista. Gente, super recomendo a leitura desse livro. Olha o título, Tornar-se Pessoa. Ah, inclusive é um bom livro para eu emprestar para sua mãe, né? Eu e a minha sogra, a gente fica trocando livros, tá? A gente fica trocando livros e, Valéria, quero te mandar um abração aqui. E eu tinha esquecido desse livro que eu tenho, faço questão de te entregar. E quero aproveitar o momento família aqui, que a minha filha Mariana me fez prometer, ela tem 5 anos e meio, ela me fez prometer que eu ia mandar um abraço para ela. Então, Nana, papai te ama muito, tenho muito orgulho de ser seu pai, tá bom? Faço questão de te mandar um beijão aqui. E, como eu tenho outra filha também, muito mais reservada do que a Mariana e tudo. Babi, papai te ama também, tenho muito orgulho de ser seu pai, tá bom? E eu acho, Sândila, que esse tema com certeza vai contribuir para adolescentes, não só para donos e donas de empresa, né? Assim, escolhas. Minha filha, por exemplo, a Babi, está com 16 anos agora e ano que vem vai estar fazendo escolhas difíceis, porque ela tem que fazer a escolha profissional, em quais universidades ela vai fazer vestibular, e se passar aí, tem tudo para passar, se Deus quiser, ela vai passar. Depois ela vai ter que escolher para qual universidade que ela vai, onde que ela vai morar, várias escolhas aí que ela tem que fazer logo por volta dos 16, 17 anos de idade, né? A vida nos cobra escolhas difíceis e não espera muito não, né? 16, 17 anos, né? Bom, e aí? Você que está nos assistindo, você quer compartilhar com a gente aí, qual foi a escolha mais difícil
que você já fez na vida, coloca aí pra gente aí que a gente vai ter a maior satisfação em poder te apresentar e comentar sobre isso. Te garanto que a Sângela vai estar assistindo aí e aí ela vai comentar aí sobre as suas escolhas e eu e a Dani também. Bom, vamos lá. Olha só, já introduzindo o assunto aí. Segundo os estudos, foi o que a Dani estava falando aqui, que ela tem acesso ao nosso roteiro, um adulto tem a capacidade, o cérebro de um adulto tem a capacidade de fazer 35 mil escolhas por dia. A princípio, isso parece muito, mas todas as escolhas contam, independente delas serem importantes, grandes ou não. Por exemplo, acordou, escolher se vai mexer no celular primeiro, ou se vai fazer uma oração, ou se vai levantar, escolher a roupa, escolher o cinto que combina com a roupa, escolher o brinco, escolher o que vai tomar de café, escolher isso, escolher aquilo, escolher aquilo, escolher aquilo. Muito provavelmente, até você chegar na sua empresa, você já tomou boa parte dessas decisões, já fez várias escolhas. Qual trajeto fazer, por onde você vai passar, que hora você vai sair de casa, enfim, várias escolhas antes das 10 da manhã, você já fez várias escolhas. Não tem como fugir. Então, 35 mil escolhas por dia não é lá muita coisa assim, não. Ainda mais se você for casado ou casada, tiver filhos, né? Então, 35 mil escolhas, desde as fisiológicas, contam também. Bom, Nani, você fez muitas escolhas já? O que você pode dizer das escolhas que você tem que fazer como mãe e como empreendedora, hein? Nossa, isso aí ser mãe e empreendedora, né? As duas jornadas, elas se cruzam no momento que você tem que tomar as decisões. Se conflitam algumas vezes também, né? Porque sempre a Mariana, primeiro lugar, família, sempre, né? A gente prioriza a nossa família, mas num determinado momento do nosso negócio, o nosso negócio dependia muito de nós, então eu não podia me dar o luxo, porque a nossa família precisava 100% desse negócio, né, da renda desse negócio, eu não podia me dar o luxo de tomar decisões somente com foco na minha filha, como, por exemplo, não vou estar em casa hoje, vai ter uma reunião no fim do dia na escola dela e eu vou poder estar nessa reunião, ou vou poder estar com ela todas as manhãs, porque eu precisava realmente trabalhar, né? Trazer dinheiro para dentro de casa. Então, graças a Deus, hoje eu consigo conciliar 3 manhãs, eu realmente estou com a minha filha, eu consigo fazer isso, porque antes eu precisei tomar outras decisões, houve um planejamento, uma organização, que também são decisões. Eu estou percebendo que realmente essas 35 mil, elas condizem, viu, Ronan? Porque tudo é decisão, muito? Cara. Não, eu estou achando que é pouco. É pouco. É pouco, sabe? Então, decisões acertadas te levam mais de encontro, sabe? Ao que você busca, ao que você acredita, aos valores, a missão, o porquê que você está aqui, o porquê que você abriu uma empresa, né? Então, ser mãe e empreendedora, para mim, foi um dos grandes desafios, é um dos grandes desafios que eu vivo como mulher. E ser mãe foi uma decisão, né, Ronan? Para nós dois. Foi planejado, foi decidido. Dos dois lados. Foi uma escolha. Foi uma escolha, exatamente. Foi uma escolha, a gente planejou, graças a Deus, mas planejamos, mas eu não fazia ideia do que ia trazer. Não fazia, gente. Mesmo planejando antes, eu não imaginava como que ia ser, sabe? Depois.
Ô, O Sângela, tanto que a gente aprende, né? Legal, assim, depois você faz uma escolha, você aprende. Você aprende com erro, você aprende acertando, compartilhando com outras pessoas. Eu adoro isso, aprender, curtir o processo. Sim. ô, Sângela, a gente estava usando o termo decisões e você preferiu trocar por escolhas. Uhum. O que são escolhas? Por que você preferiu a palavra escolha ao invés de decisões? O que são escolhas? Escolha é assim, pelo que a gente já falou, que já ficou muito claro que é um elemento fundamental da existência humana. E Aham. eu gosto muito do termo escolha porque sempre abre brechas para novas possibilidades. E as escolhas é uma das coisas que mais marcam a singularidade do ser. A singularidade do eu, sabe? Hum, E você até citou, ah, minha filha tá na adolescência, vai começar as escolhas. Não, isso começa muito antes. E claro. é até saudável que dentro das possibilidades ali de uma criança, exemplo, de 5 anos, aquilo que é possível para ela escolher, ela já vai fazendo essas escolhas. Porque são as escolhas que vão moldando o nosso ser. É através das escolhas que a gente vai se tornando autores da nossa própria história. Quando o Dani disse assim, ah, hoje eu vou apresentar aqui a Dani de 20 e poucos anos. Ela é a mulher hoje que ela é, graças a Dani de 20 e poucos anos que foi fazendo escolhas. Uhum. Então, assim, a escolha me vem muito a ideia de que ela não é algo estático, sabe? Ela não é algo engessado, rígido, determinante. Que eu fiz isso aqui, pronto, acabou, não tenho outras possibilidades. Pelo contrário, a partir do momento que eu escolho, eu deixo de escolher várias outras coisas, mas também eu tenho um universo de outras possibilidades para eu escolher. E se em algum momento eu me deparar com uma insatisfação frente à escolha que eu realizei, eu posso recalcular a rota e fazer uma nova escolha. Entendi. Às vezes a palavra decisão talvez dá uma ideia de que é rígida. Isso. Decidiu, não se volta atrás, não É, muda. E escolha é algo mais dinâmico, é assim como a vida, mutável, né, Dani? movimento. A gente planeja, gente, vocês que têm filho aí ou filha, vocês devem saber o que eu vou falar aqui agora. A gente planeja a semana toda, né, Dani? Oh, Cliente hora tal, vamos deixar a Mariana na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra, vamos buscar a Mariana dia tal na escola e tal, tal, tal. Aí, no domingo à noite, a Mariana reclama de dorzinha no ouvido. Esquece a agenda toda. Esquece a agenda toda, esquece. por quê? Tem que tratar, tem que levar para É, consultar e, obviamente, o médico não vai ter o horário que você tem na sua agenda para poder consultar a sua filha, né? E aí tem os horários para poder dar um antibiótico. E aí a gente tem que recalcular tudo. Realmente é isso. Não recalcular. são decisões, são escolhas e a gente tem que mudar de Sim, acordo com as coisas que vão acontecendo, né? exatamente. Santos, você colocou aqui no roteiro algumas frases que a gente não pode deixar de falar. Sim. O ato de escolher e a implicação dessas escolhas na vida. Uhum, Mas aí tem uma frase que você falou aí, que viver é escolher, uhum. adorei. E tem uma outra frase aqui que é, presta atenção, pessoal, todos estão condenados à liberdade de escolher e são responsáveis pela sua escolha. Sim. Muita gente terceiriza escolha, né? Como, né? Não é? Como? Porque aí eu terceirizo junto a responsabilidade pela escolha feita, né? Fica mais Entendi. confortável pra mim. Se der ruim, a culpa é sua. Porque ela, a pessoa que É, escolheu. foi você que Foi- escolheu, não foi eu. Entendi. Eita, nossa senhora. E a escolha de não escolher também é uma escolha. Sim. Explica isso pra gente. Ó, vamos começar então entendendo que o que é escolher, né? Escolher é quando eu tenho um universo de possibilidades e aí eu tenho uma atitude de escolher algo em detrimento a várias outras coisas. Então, eu tenho várias opções e eu vou lá e eu escolho uma. Eu tenho preferência por uma coisa em detrimento a outras. Por aí, a gente já começa a entender que não é possível ter tudo na vida. Ao contrário do que muitas pessoas pensam ou até inconscientemente vão levando a vida. Eu quero ter tudo, então não escolho nada. Só que até não escolher já é uma escolha e é isso também que muitas pessoas não têm consciência, né? Que se eu não dá para eu ter tudo na vida, a gente vai chegar no ponto de aprofundar mais sobre isso também. Eu preciso entender quais são minhas prioridades.
Em que eu vou destinar o meu tempo, eu vou empregar o meu esforço, já que não pode ter tudo, eu preciso fazer escolhas o tempo todo. Olha, para vir para cá não dava para vir com a blusa preta, branca, verde ao mesmo tempo. Eu tive que escolher uma. Uhum. E aí eu falei, eu vou com a preta. Entende? Aham. Não dá para ter tudo. Eu não posso tomar água e café ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher o que eu tomo. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que não dá para ter tudo. Primeira lição chave, grave isso aí. Não dá para ter tudo na vida. É angustiante? Pode ser, mas é a verdade. E aceitar isso Aceitar. já ajuda muito, né? Já é um grande primeiro passo. Ótimo. Eu tô lendo um livro que foi emprestado pela minha sogra, que chama Sogra boa. 12 Regras para a É Vida, ótimo. um antídoto contra o caos. E aí a primeira regra lá diz também que a gente aceitar que a vida é um caos. Uhum. Quase nada na vida a gente tem controle. Não. Nem Praticamente mesmo nada. das nossas emoções e às vezes nem das nossas atitudes a gente tem controle. Viver é isso, estar vulnerável o tempo todo. Então, a gente aceitar que não dá para ter tudo na vida, e eu estou complementando aqui, de acordo com o que eu estava lendo lá no livro, que a vida é um caos. Quase nada a gente controla na nossa vida. Nem as nossas próprias emoções e nem as nossas próprias atitudes. Muitas vezes a gente não controla. Bom, a gente ajuda muito, né, Dani, no nosso trabalho lá na Tutorianos, os nossos clientes a tomarem decisões. Uhum. E aí a gente vai falar do ponto de vista da gestão e você vai completando do ponto de vista existencial humanista aí com o olhar da psicóloga que você é. Antes disso, só uma coisa que você falou e que eu acho assim importante pontuar para que as pessoas não fiquem assim, por que condenado a ser livre? Você viu essa frase, né? Lê. Então, de onde vem isso, né? Tem um filósofo que é assim, meu amigo, sou fã dele de carteirinha do século XX, um dos mais importantes filósofos existencialistas, que é o Jean-Paul Sartre. Leiam Sartre, ele vai te ajudar muito a compreender o processo de escolha. E o que o Sartre fala? Que nós somos condenados a ser livres. Por quê? Entende-se que se eu existo, se eu tô viva, se eu tô aqui nesse mundo existindo e eu tenho essa liberdade de escolha, essa liberdade me vem como uma condenação, no sentido de algo que eu não tenho como fugir, eu não tenho como escapar do ato de escolher. Por isso a palavra condenado, porque quer eu escolha escolher ou não, eu já estou escolhendo. E aí é onde entra, né, a segunda frase que você falou, que até quando eu escolho não escolher, eu já estou fazendo uma escolha. E talvez você nunca parou para pensar nisso. Então, eu vou complementar com uma outra frase aqui que eu gosto muito, que é: o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. É isso. O plantio é É opcional, mas a colheita isso. é obrigatória. Uhum. E o ato de escolher não plantar também é uma É uma escolha. escolha. Também é isso. uma escolha, Aham, né? exatamente. Bom, gente, durante a nossa consultoria lá, né, Dani? Por exemplo, a gente tem um serviço lá, Sângela, que é para quem quer empreender pela primeira vez, quer abrir uma empresa. Aí esse serviço chama T3. A gente já citou ele aqui em outros momentos. T de tutorianos e 3 porque a gente ajuda ele em 3 áreas ali do empreendedorismo, que é análise da ideia de negócio, a parte financeira e a parte de estratégia de vendas. Uhum. Só nesse T3, Dani, me ajuda aí a pensar quantas escolhas a gente ajuda o Nossa. empreendedor a fazer. Desde Primeiro, a localização, que tipo de negócio, que tipo de Investimento cliente ideal para o negócio, Uhum. se vai ter sócio ou se não vai ter sócio, quais características do sócio que ele precisa, que seria ideal dele ter, preço, localização, nome. A gente indica agências que são especializadas em name, que é a criação da marca, no Sim. brand e tudo. Quantas escolhas esse empreendedor de primeira viagem tem que fazer? Alguns com escolhas difíceis, que é sair do CLT, largar o emprego para empreender. Isso são escolhas difíceis Que afeta a vida, né? que afetam a A vida. vida da família. Envolve riscos, né? E o papel do consultor, ouvindo você falar aí, Ronan, o papel do consultor é exatamente esse. O papel do tutoriano é esse.
é apoiar micro e pequenos. O Ronan não gosta desse termo, não, porque de micro e pequeno empreendedor não tem nada, tá? Donos e donas de negócio, né, Ronan? Que aí Isso. gosta de que a gente fale, os donos e donas de negócio, a tomarem decisões ou fazerem escolhas de uma maneira assertiva com o nosso conhecimento de mercado, com a nossa experiência de ter atendido mais de 1.500 empresas. Temos até que atualizar esse número que está chegando a 2.000, viu? 2.000 empresas já atendidas. Então, isso é doido. Eu ouvi há poucos dias de um recém-chegado à nossa rede, um recém-tutoriano que adquiriu aí a franquia da Tutorianos, ele dizendo que esse trabalho, né, essa profissão de ser consultor é muito antiga, que da época dos reis, né? Da época dos reis já tinham as pessoas que aconselhavam, que andavam sempre ali ao lado dos reis, das rainhas, para que eles tomassem decisão. Era o quê? Ajudando-os a a fazerem escolhas, a pensar, e é parte do nosso trabalho, né? É. Ajudar as pessoas. Agora me fez pensar também que nem sempre, e aí eu queria conversar sobre isso, sabe? Aprofundar um pouco nisso. Nem sempre as escolhas que nós mesmos fazemos, a consequência é sofrida por nós. Ela pode ser sofrida por outra pessoa. Ela não é sofrida só pela gente. Não. Às vezes não é nem com a gente. Quando eu me tornei mãe, isso veio à tona, essa responsabilidade, sabe? Poxa, agora eu faço escolhas que vão afetar um ser humano indefeso. Eu preciso fazer escolhas adequadamente em cima de algo que eu nunca tinha experimentado. Dani, Mãe posso de fazer primeira um viagem. elogio aqui? Eu Manda. sou terapeuta ocupacional também e especialista em desenvolvimento infantil. Então, uma coisa que eu admiro na Dani, que você citou aí um pouquinho antes, a gurinha mesmo, é que a Mariana tem 5 anos e meio atualmente, e ela dá o direito da Mariana de exercer algumas escolhas do tipo, a Dani coloca 3 roupinhas lá em cima da cama e deixa a Mariana escolher qual roupinha que ela quer. A Dani, quando a gente vai a um self-service, eu carrego a Mariana para ela ver as opções e a Dani vai deixando a Mariana escolher. Claro que norteando. Inclusive quantidade, quem põe é ela. Porque a gente tem um foco grande, assim, em não desperdiçar. A gente tem muito esse discurso em casa. E eu falo com ela, coloca o tanto que você vai comer, você já tem uma idade. Sim. E ela põe, come tudo quando ela põe, né? E norteando, é claro. Ó, você não tá colocando nenhum verdinho no seu prato, tem que ter verdinho, que não sei o que e tal. Então, assim, aí a Dani, Sângela, tava falando que a gente, como consultor, a gente orienta, sempre baseado em dados, nunca só na nossa opinião pessoal e tudo. Mas aí eu quero já, entrando aqui na terapia, Acho que a gente não saiu dela desde que a gente começou o podcast. antes de começar, nos bastidores, né? Já estava rolando terapia aqui. Sângela, o que eu percebo? Eu já fui muito assim. Eu tenho extrema dificuldade de desagradar pessoas. E, na hora de fazer escolhas, geralmente eu ouço muitas pessoas. Isso eu vejo que dificulta as minhas escolhas. Sabe? Por exemplo, às vezes o empreendedor, trazendo aqui para o nosso lado da Tutorianos, ele quer decidir empreender ou não, e aí ele escuta, não, né, Dani? É um tal de escutar primo, Nossa. amigo, isso e aquilo. Marido engenheiro. Ups, falei. Não era pra falar? Não, é porque, às vezes... Bom, enfim. E aí, Sandra, quem a gente deve ouvir na hora de fazer escolhas? Se você está querendo empreender, ou se você já empreende e está com dificuldade de fazer escolhas no seu negócio, só tem alguém que você pode ouvir, a Tutorianos, tá bom? Mas, na nossa vida, como definir quem a gente vai ouvir e tudo? Eu estava falando aqui que eu já
fiz sessões de terapia com você, a gente já conversou sobre isso, né? Quem eu devo ouvir? Primeiro eu mesmo, né? Eu aprendi adoro direito a ou parte não? que os clientes respondem, eles mesmos. Eu aprendi direito ou não? Certíssimo, é isso. Tá, e a E partir aí, daí? assim, a partir daí, agora eu vou parafrasear Ronan, na Ah, autoria de Chorão, e aham. vamos trazer ele para a roda. A cada escolha, uma renúncia. Isso é a vida. Isso é a vida. Uhum. Então, talvez, aquela dificuldade de escolher, que talvez você está aí direcionando, né, aí opiniões a várias pessoas, querendo uma validação, pode estar em você mesmo na dificuldade de abrir mão de algo. E aí, agora o papo começa a ficar legal, porque assim, a gente vê que nem tudo são flores, Aham. né? Vamos conversar sobre isso e entender o que está para além desse processo de escolher. Escolher não envolve só aquilo que você escolhe. Envolve aquilo que você deixa de escolher, que é também chamadas renúncias. E não é fácil escolher uma coisa em detrimento à outra, porque quando você escolhe, você está deixando várias outras coisas para trás. Peraí, deixa eu entender. Então, quando eu estou buscando a opinião de muitas pessoas para me ajudarem a fazer escolha, é um indício de uma dificuldade que é minha? Com certeza. Como que o outro vai escolher algo se é você quem vai arcar com as consequências? Poxa. Ó, inclusive você me fez lembrar de um grande amigo, sócio, mentor que eu tenho, que é o Walter Teixeira. Uma vez eu estava na dúvida se eu escolheria ir apresentar um artigo da minha dissertação, com tudo pago no Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento, lá em Florianópolis e tudo, ou se eu ficaria em Belo Horizonte para poder participar de um processo seletivo para eu me tornar diretor comercial de 5 instituições de ensino. Liguei para esse meu amigão, o Walter, e falei para ele, Walter, o que eu faço? E aí, como já era de se esperar de um cara do nível dele, ele me deu uma resposta fenomenal, brilhante. Ele falou assim, Ronan, eu não posso escolher por você, porque as consequências, quem vai arcar diretamente são você. É você. Me fala qual escolha que você quer fazer, que depois eu te falo se eu faria a mesma escolha. Incrível, né? Demais. Não posso fazer escolhas por você, porque quem vai arcar diretamente com as consequências dessa escolha é você. Então, me fala o que você vai escolher, depois eu te falo se eu escolheria a mesma coisa, mas a escolha é sua. Olha. Demais. Amei a resposta dele. Inclusive, aí você me fez lembrar de algo que o Sartre também fala, que é a má-fé. O que é a má-fé? Quando eu tenho dificuldade de escolher e, de alguma forma, eu fico delegando as circunstâncias dessa escolha ao externo, ao outro, a tudo que está ao redor, menos a mim mesmo. Uhum. Entende? Ele chama isso de má fé porque é quando eu não dou conta de arcar ali, literalmente, com o peso, com a responsabilidade das minhas escolhas. É como se eu quisesse fugir dessa liberdade de escolha. E aí eu terceirizo ela para as outras pessoas. Caramba. E aí, Dani, a gente vê isso muito acontecer com donos e donas de empresa. Sim. Eles terceirizam as responsabilidades que seriam deles, atribuições, escolhas que seriam deles para funcionários, para empregados deles, e depois um empregado que não é dono toma decisões lá e aí depois ele culpa aquele empregado. Entendeu? É isso aí. É sobre. Uhum. E esse é o papel do dono estratégico, fazer escolhas acertadas, se baseando em dados corretos, atualizados, no planejamento estratégico, seguindo a missão e os princípios que você, como dono, traçou e escreveu para o seu negócio. Você é o tomador de decisão, é a pessoa que deve fazer escolhas para o seu negócio, porque quem vai arcar com as consequências diretamente financeiras ou que vão afetar a sua vida, se você depende 100% desse negócio, é você. Ó,
E A vou te longo dar real. prazo, você também. Vou te dar real. A sua empresa não pode ser uma democracia. Não mesmo. A decisão, a escolha tem que ser do dono. Claro, você deve ouvir especialistas, você deve ouvir quem está lá no operacional da sua empresa, buscar informações fora e tudo, mas a sua empresa definitivamente não pode ser uma democracia, porque é o seu que está na reta. Agora eu vou dar um exemplo usando do que vocês compartilharam da vida pessoal de vocês. Olha só, a Mariana, ela já tem condições de fazer algumas escolhas que Sim, não envolve nenhum tipo de risco para ela, que ela pode fazer perfeitamente. Mas por que será que a Dani, que é a mãe dela, fala assim: Mariana, tá faltando um verdinho aí nesse prato, hein? Porque ela sabe que faz bem para ela. Então, assim, pegando um gancho aí sobre os donos das empresas, seu funcionário pode dar uma opinião, você pode ouvir a sua equipe, ok? Mas é você quem precisa entender com clareza quais são as prioridades, o que mais importa, qual que é o melhor para sua empresa. Né? Assim como exatamente. uma mãe, ela sabe que algo vai fazer bem para a filha, que ela ainda não tem consciência e maturidade para saber fazer aquela escolha, o dono de uma empresa também, ele precisa ter isso muito bem claro e desenvolvido. A consciência do que é o melhor para a empresa dele. Eu consigo enxergar isso, agora é um devaneio, tá, gente? Como se fosse um barco. O proprietário realmente o tomador de decisão que Sim. vai fazer uma escolha. Uhum. Ele está lá no leme desse barco, ele consegue enxergar lá na frente, né? Porque ele fez parte ali, criou o planejamento, definiu a visão de futuro para o negócio dele. 2025 chegando aí, final de ano, a gente fala, né, com os empreendedores. E aí, tá no leme? O que vai acontecer lá em dezembro de 2025 com o seu negócio? O que vai ser do seu negócio daqui 1 ano e meio, né? Curto prazo, gente, curto prazo. E aí, se você não sabe dar essa resposta, eu te garanto que você está fazendo escolhas errôneas. Então, uma empresa, da mesma forma que um filho tem que ter esse planejamento. E aí, quando eu trago para o campo família, o planejamento é aqui, né? Os dois. O que a gente acredita como ser humano? Valores, Os valores, alinhados. né? O que a gente quer gerar de trazer, que a Mariana perpetue na vida dela como valores, que ela carregue com ela, né? Então, o que nós comemos, né? Se a gente se alimenta, é refrigerante, baboseira, a Mariana vai fazer a mesma coisa. Não Ela vai adianta reclamar. tomar as escolhas baseando ali, né? No exemplo, referência. na referência. Então, é muito interessante a gente fazer essa comparação, né? Se você faz as escolhas erradas para sua vida pessoal, possivelmente na sua vida Porque percebe que a profissional pessoa é a também. mesma. Não tem como eu desintegrar o eu pessoal do profissional, não. A gente tá falando de um ser humano só. Verdade. Então, é aquilo que eu tendo a ser. Quando o Ronan me apresentou no início e falou: eu gosto da Sângela porque o que ela prega, entre aspas, ela vive, é a congruência, né, que está presente aí. O tempo todo, pelo viés dessa abordagem que eu trabalho, que é também um convite para mim de me olhar o tempo todo, de observar como eu tenho realizado as minhas escolhas de vida. E aí, eu dizia que cada escolha envolve uma renúncia, mas é importante a gente lembrar também que a cada escolha é uma autorresponsabilidade. Então, não basta fazer uma escolha e fingir que nada aconteceu. Você é responsável por aquilo que você escolheu. Vão existir consequências e quem vai ter que lidar com elas é você. Então, faça a sua escolha e banque a escolha feita. Bancar a sua escolha é literalmente, sabe, bater no peito e falar assim: foi eu que escolhi isso daqui. Se der ruim, lá na frente eu vou arcar com as consequências e eu vou ter a possibilidade de fazer novas escolhas. Mas eu é quem escolhi. Eu sou autorresponsável por isso. Ô, Sângela, Uhum. falando sobre o que eu preciso bancar, né, depois de tomar, que eu tenho que bancar essa escolha que eu tomei, né, que eu fiz, eu hoje,
eu tô com 41 anos, 42, 41, 41. Depois de Perdendo as contas, tio. tá, gente, é uma coisa horrorosa. Enfim, 41 anos, já eu tô pensando aqui comigo, você tava falando, tô pensando, gente, o erro, ele nos ensina muito, né? E como? E a escolha errada também é válida. Você vai dar mais volta, vai perder um pouco mais de tempo. Mas como que a gente aprende errando, né? Você vai Tomando as entendendo que escolhas. tudo vai te constituindo. A pessoa que você hoje é graças às escolhas que você foi realizando no decorrer de sua vida. Sabe o que eu estava pensando? Quando é que eu vou saber que eu fiz a melhor escolha? Na verdade, a resposta que eu tive é nunca. Por quê? Como você está falando que escolher é escolher uma coisa em detrimento da outra, eu nunca vou saber qual teria sido o resultado se eu tivesse feito outra escolha. Exatamente, é outra Mas possibilidade. o que eu uso para avaliar é o seguinte: a escolha que eu fiz agora, as consequências estão dentro do esperado, estão sendo benéficas para mim? Tô Então, confortável, estou tô feliz. confortável, estou feliz com essa escolha. É um Então, bom indicador. é um bom indicador. Mas eu nunca vou saber se eu tivesse feito a outra escolha, se ela teria sido melhor. Aí Sabe? lembra lá do início? Não dá pra ter tudo. Não dá para É ter isso. tudo. Mas onde que eu quero chegar, Sângela? Muita gente sofre porque faz uma escolha, mas fica pensando na outra opção, sofrendo. Tipo, é a que a gente fala de tática viking, dos vikings, que é, cara, escolheu dominar uma ilha, vai lá de barco, desceu naquela ilha, queima o barco. Porque aí você não tem outra opção, ou você domina aquela ilha ou não domina. Mas muitas pessoas fazem uma escolha e ainda fica fritando a cabeça pensando assim, mas e se eu tivesse feito outra escolha? E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse feito tal coisa? Como se livrar disso, hein, Sângela? Dessa questão de que assim, beleza, eu escolhi, vou focar nessa escolha e esquecer, se é possível, as outras opções que eu tinha. É possível isso? Porque eu vejo que muitas pessoas, eu por muito tempo fiz isso, né? Ficava assim, e se eu tivesse feito outro curso na faculdade? Eu já estou com 21 anos de formado. Uhum. Imagina 21 anos depois, se eu ficasse pensando assim, e se eu tivesse feito medicina? E se eu tivesse feito engenharia? E os e se nunca acabam, né? E os e se nunca acabam. E como é se Nunca livrar disso, hein? Pois é, lembra da angústia? Ela vai existir, porque eu não tenho, não, é a via de impotência da escolha. Eu nunca vou saber aquilo que eu não vivi. Não tem como falar do que eu não vivi, sabe? A Dani usou a linguagem metafórica aí da lancha, né, do barco, e eu fiquei pensando quando eu te ouvia no trânsito para vir para cá hoje. Você falou, a gente antes de sair pensou numa rota. E daí, quando eu parei no sinal ali do Ferroviários, vindo pra cá, tinha. O sinal tava fechado, eu tava numa fila, 3 filas. Um caminhão quebrou na fila que eu estava. Na hora, primeira coisa que eu pensei, nossa, e eu pensei ir pra fila de lado. Olha a escolha, o tempo todo nos colocando em xeque. Só que eu falei, mas eu já tô aqui, o que que eu posso fazer agora? Dá certo e vai pra outra. É Uhum. isso, e foi o que eu fiz. Entende? Então, tá desconfortável na vida que eu tô hoje? Minha profissão, será que é isso mesmo? O que que tá me fazendo revisitar a minha época de escolha profissional para chegar a pensar assim, se eu tivesse feito outra área? Será que eu tô realmente bem nessa área que eu tô? Para abrir brecha para pensar em outras possibilidades? Porque, a princípio, se eu estiver bem com aquela escolha que eu fiz, eu não vou ficar pensando em outras Exato, possibilidades. exato. Se a fila que eu estava tivesse corrido bem, eu nem tinha lembrado que eu pensei em ir para outra. Mas, opa, um caminhão quebrou na frente, travou. Aí eu lembrei da outra. Ou seja, me apresentou um desconforto. Me apresentou algo ruim que eu não esperava. Uhum, Algo que não me deixou bem. uhum. Só que aí eu tive uma nova possibilidade de escolha. Eu recalculei a rota e segui. É. Entende? Você está falando de recalcular a rota. A gente tem, né, Dani, um outro serviço da Tutorianos que chama CGD, Conselho de Gestão Descomplicada. Já imaginou a sua micro e pequena empresa ter um tutoriano todo mês te ajudando a fazer escolhas? E
O CGD ele é importante para te ajudar a recalcular a rota. Porque o que, que a gente faz? A gente vai reunir com você uma vez por mês, você vai nos apresentar o resultado da sua empresa do mês anterior e a gente vai te ajudar a fazer as escolhas para o próximo mês. Esse é o CGD, é recalcular rotas, porque a gente planeja um caminho, um caminhão quebra no meio do caminho, Do nada. e aí você tem que dar seta e recalcular a Exatamente. rota, né, Dani? E o CGD também, ele apoia o empreendedor e empreendedora que acha que toda possibilidade é uma oportunidade. A gente ajuda ele a manter o foco, né? A gente ajuda ela a manter o foco. Exato. Quando se tem um planejamento estratégico, a visão que eu já falei aqui, nem toda possibilidade é uma oportunidade. Oportunidade é aquela que vai te levar de encontro mais rápido e tá no caminho até esse objetivo que você traçou para o seu negócio e tem a ver, né? Agora, uma possibilidade, às vezes ela vai dispersar a sua energia, a sua dedicação que poderia te ajudar a chegar nesse objetivo mais rápido e vai te desviar do caminho. Então, o CGD te ajuda a manter aquilo que você quer alcançar, manter o trem no trilho. Hoje eu tô cheia das... Tá, Das barco, metáforas. trilho. Tô gostando, eu Pois gosto é. da linguagem metafórica. Já tô é até bom. imaginando os cortes que a ME vai fazer. Um trem passando, um barco. Pode explorar a O editor do criatividade. vídeo ali já tá até buscando as imagens já de trem, de barco. Bom, uma coisa que envolve escolhas, e eu aprendi a ser grato por ter que fazer escolhas. Por quê? Se você tem que escolher, significa que você tem opções. Uhum. É um problema bom ter escolhas. Tem muitas Não é? possibilidades. Muitas possibilidades. Cabe a você a decidir e escolher qual você vai encarar como oportunidade, igual a Dani falou. Tem muita diferença entre possibilidade e oportunidade. Tudo aquilo que vai te ajudar a chegar perto de onde você quer, o futuro que você quer para você e para sua empresa, é uma oportunidade. Ô, Rona, é engraçado que através da sua fala, você me fez lembrar um outro filósofo que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl. Ele fala que através das nossas escolhas, nós damos sentido à nossa vida. Uhum. Então, a gente entende que não tem valores ou regras universais para você seguir. Como se fosse literalmente assim, faça isso aqui, que suas escolhas vão ser todas assertivas. Não tem. Não Uhum. tem essa opção. Entendi. Sabe? A partir das escolhas que eu faço, eu confiro sentido à vida. Bom, vamos lá, olha só. Agora eu quero dar um exemplo lá da minha adolescência. Misturando aqui gestão, escolhas, possibilidades, oportunidades. Meu pai falava assim, filho, você só demora para escolher a roupa que você vai usar porque você tem muitas possibilidades, porque o seu guarda-roupa tá cheio. Porque se você tivesse duas roupas só, enquanto uma estava lavando, a outra que você ia estar usando. Então, ia economizar escolhas. E aí a gente fica vendo assim, que tanto que a nossa insegurança, por exemplo, como adolescente, talvez ali o adolescente tem muita insegurança com relação ao outro e tudo, o tanto que eu me preocupava com que tipo de roupa que eu ia usar, porque a roupa ia definir a minha autoestima naquele dia ou não. Então, as escolhas que a gente faz têm a ver com a autoestima, o tanto que a gente está bem com a gente mesmo, o tanto que a gente sabe o que a gente quer para a gente mesmo, Sim. né? E aí eu quero trazer aqui, defendendo a tal da geração Z. Porque falam assim, a geração Z tem muita dificuldade para fazer escolhas, não sabem o que querem. Gente, mas eu pesquisei aqui, por exemplo, só engenharias, existem mais de 30 tipos de engenharias regulamentadas no Brasil. Quando eu fui para fazer vestibular, tinham basicamente 4, que eu não vou arriscar aqui citar quais são, mas E era tudo presencial. era tudo presencial, era tudo... Então, assim, é realmente muito difícil fazer escolhas quando você tem várias opções, Sim. né? E aí a importância de você se conhecer, definir seus princípios e valores e também definir
Escolha também, Sângela e Dani, se vocês quiserem comentar aqui o que eu vou falar, começar escolhendo o que você não quer, já é uma escolha, já facilita, né? Já, claro. Por exemplo, tem 30 tipos de engenharias. Se eu tenho muita dificuldade para escolher o que eu quero, se eu começar escolhendo aquelas que eu não quero, já me ajuda bastante, já vai peneirando bastante as coisas, né? Então, recado para você, se você está com dificuldade para fazer escolhas, pode ser sim uma questão sua, mas seja grato porque você tem mais de uma opção para poder fazer escolha. Quantas pessoas não têm as opções que você tem? Imagina, citando a Babi, a minha filha, que ela, se Deus quiser, vai passar em várias universidades e ela vai ter que escolher. Olha que problema bom ter que escolher em qual universidade você vai estudar. Sim. Quantas pessoas não poderiam ter tantas opções assim? Sim. Então, fica aí o recado. Se você está com um problema que é para fazer escolhas, primeira coisa é ser grato por ter opções. Exatamente. E clareza dos seus valores, né? Hum, Eu sei que algo me é um valor quando eu pratico. E eu sei que eu estou praticando esse valor quando eu tenho ações concretas que me mostram isso. aham. Né? Então, assim, onde está a minha riqueza? O que me é caro hoje na vida? A partir das escolhas que eu faço, eu confiro sentido ou não na minha vida. Até mesmo dentro de recortes de vida, talvez de muito sofrimento, de muita dor, episódios de tempestade, assim, de vida mesmo. Eu posso escolher como que eu encaro aquilo. Uhum. Ainda assim, eu tenho oportunidades de respostas frente às situações difíceis. E essa escolha sou eu quem faço. Eu costumo falar nas minhas palestras, treinamentos, até atendendo os meus clientes, que diante de uma situação difícil, eu sempre tenho 3 escolhas. Possibilidade de 3 escolhas. Fugir, mas se é responsabilidade minha resolver fugir, uma hora a situação vai voltar para mim, né? Então eu tenho sempre 3 possibilidades de escolha. Fugir, fazer algo para piorar, que muitas das vezes por causa das minhas limitações, orgulho, egoísmo, más tendências, geralmente é o que a gente pensa primeiro, Uhum. né? Eu estou falando de mim aqui especialmente. E a terceira opção, fazer algo para melhorar. Então, as 3 opções diante de uma situação difícil: fugir, fazer algo para piorar ou fazer algo para melhorar. E geralmente essas opções vêm nessa ordem. Então, o que eu já aprendi? A não fazer escolhas de primeira. Geralmente não são escolhas urgentes que eu tenho que fazer. Avaliar se eu estou fazendo a melhor escolha, se aquela escolha minha tende a piorar a situação ou se ela tende a melhorar a situação. Então, grava isso. Diante de uma situação difícil, você tem sempre 3 possibilidades de escolha: fugir, fazer algo para piorar ou fazer algo para melhorar. Sim. E quanto mais você escolher a terceira opção, melhor, mais feliz, mais sucesso você vai alcançar na sua vida profissional e pessoal. Não é isso? Sim, exatamente. Bom, vamos lá. Você estava falando aí que talvez a gente teria que falar um pouco mais para as mulheres. A gente já teve aqui um episódio, se você não assistiu, você tem que assistir, sobre produtividade e qualidade de vida, com a Simone Eberle, que é a minha professora de meditação. E ela falou, e a gente comprovou aqui através de estudos, que é um mito de que mulheres dão conta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, sem querer causar polêmica, mas assim, eu tenho ouvido cada vez com mais frequência mulheres falando assim que quer achar aquelas mulheres que queimaram o sutiã em praça pública e que estão sentindo falta de voltar a ser talvez aquela dona de casa e tal, que não sei o quê. As mulheres convivem muitas vezes, isso é relato das mulheres, de muitas que eu conheço, do tipo assim, com um sentimento de culpa, de que estão no trabalho, mas se sentindo culpadas porque não estão com os filhos naquele momento. Ou estão em casa, cuidando dos filhos e sentindo culpa porque deveriam estar
na empresa. Que recado que a gente pode dar para essa mulher que é mãe, empreendedora e que está passando por esse tipo de sentimento com muita frequência, a culpa por escolhas que ela fez, porque está no trabalho ao invés de estar em casa. E aí, como lidar com esse sentimento de culpa por causa de escolhas que fez? A gente tá falando de diferentes papéis, né? Hum, Então, é importante pensar que a mãe, a mulher é suficientemente boa. Uma vez eu escutei essa frase e eu nunca mais a tirei da cabeça. É aquela que se cuida primeiro, por uma questão lógica. Se não existe o eu, se eu não tô bem, como é que eu vou estar bem com o outro? Seja no meu trabalho, com meu esposo, minha esposa, meus filhos. Então, primeiro eu. Eu preciso ter esse tempo para viver o eu, as coisas que eu gosto de fazer também, me priorizar. Eu preciso ter o tempo com a família, o tempo com o trabalho. E aí, o que vai dizer, Ronan, mais uma vez, sem ter um padrão, uma regra universal para todos, qual que é o caminho melhor para mim? Serão minhas prioridades. É onde estão a parte cara da vida para mim, a minha riqueza, onde estão meus valores, o que que é prioridade para mim? Já ouviu aquelas pessoas que falam assim, a prioridade para mim é família, é Deus, mas nunca vai na igreja, nunca tem um momento ali com o desenvolvimento da sua espiritualidade, seja sozinho, seja num templo, seja com a natureza, de acordo com a fé de cada um. A uhum, prioridade é a família, mas eu nunca tenho tempo com eles, então tem algo incoerente aí. uhum. O nosso convite é sempre provocar para que a pessoa pense se aquilo que ela vive da boca para dentro está coerente com o que ela está existindo, ela está deixando transparecer da boca para fora. Dani, ela falou de provocar, eu queria te provocar aqui. Eita! Vai levar, hein? Recentemente, não, eu queria te provocar para você participar e contar sobre essa experiência aí pessoal barra profissional que você teve. Recentemente você teve que fazer escolhas e abrir mão de parte da sua dedicação para a nossa empresa em prol da sua dedicação para a nossa filha. Lembra? Conta aí, que decisão foi essa? Que escolha foi essa? E o que que te levou a fazer essas escolhas? Porque eu realmente acho que deve ser compartilhada essa sua experiência aqui, porque a gente sabe que tem muitas mulheres nos assistindo e que talvez estejam com dificuldade de fazer essa escolha. Então, eu tomei essa decisão, foi, na verdade, em conjunto, porque a todo momento que eu até falei um pouco antes aqui, a decisão, a gente toma uma decisão, mas ela não afeta somente a mim, afeta depois me tornei mãe e esposa, né? Afeta todos os envolvidos. Então, essas decisões são tomadas em conjunto, né? Foi tomado eu e Ronan, a gente conversou, vendo a possibilidade dentro da empresa, se era possível fazer isso. Então, 3 manhãs eu fico com a Mariana, à tarde ela vai para a escolinha e a gente tem uma rede de apoio maravilhosa. Por que que eu tomei essa decisão? Porque, para mim, Daniela, eu me realizo muito como mãe. Era uma coisa que eu queria muito, gente. Eu lembro que eu falava com minha mãe, eu quero muito, chorando, falei isso com ela, eu quero muito educar um ser humaninho. Sabia de nada, sabe de nada, inocente. Então, do desafio que é, né? Mas eu queria muito conciliar as duas coisas. E é um mega desafio conciliar. Mas eu me realizo sendo mãe, mas também me realizo sendo a Dani profissional. A minha carreira também me realiza. Então, eu queria equilibrar as duas coisas, porque se eu não conseguisse me dedicar à Mariana e fazer aquilo que eu falei chorando, que eu acredito, que é educar, que é ensinar os princípios e o quanto que eu aprendi com essa baixinha, vocês não têm noção. Tanto que ela melhorou valores que eu acreditava, sabe? Reforçou isso em mim, porque, poxa, eu tenho que ser o exemplo na hora que ela abre o olho. Ela tá ali gravando, né? Então, eu consegui, sabe, praticar mais os valores que eu acredito. E é isso, eu precisava trazer esse equilíbrio. Isso foi tão bom para mim. Isso foi tão bom, porque me impulsionou ao quê também?
A empresa precisou de uma organização, gente. Ela precisou que os Ficar sem a Dani processos... três manhãs. A minha empresa precisou chegar a um nível estratégico e de organização que ela funcionasse sem a Dani. Então, nós só ganhamos. A empresa ganhou, a Mariana ganhou. Daqui a pouco ela vai estar mais independente, né? Percebe como as escolhas também são um presente? Claro! Olha, toda escolha tem um impacto muito grande na vida. Muito Olha isso É que vocês estão libertador, trazendo velho. aqui. É libertador. É Exato. essa palavra. Escolher é libertador. Porque tudo o que você escolhe, de alguma forma, te define. E Aham. quando você para pra pensar assim, cara, isso aqui que eu tô decidindo, a minha vida, a minha existência é da minha responsabilidade, é como se eu pegasse a rédea do cavalo. Aham. Ah, mais uma metáfora. Vocês procuram um cavalinho bonitinho pra colocar nessa vaca. É como se literalmente eu assumisse as rédeas da minha própria vida. E eu falar assim, é a partir do que eu escolho que tudo acontece. E entendendo que eu não preciso ser a perfeita. Porque se lá na frente eu entender que não foi a melhor escolha, peraí, 3 dias na semana, talvez não tá sendo melhor. Eu vou precisar diminuir para 2, ou dá para aumentar para 4. Tem novas possibilidades. Isso. Sempre haverão novas possibilidades e eu sempre poderei recalcular essa rota. Mas eu sofria muito. Sim. Eu sofria muito. Se eu Aí lembra da errasse... angústia? Essa clareza também, Ronan, até para os empresários aí, é algo que vai ajudar. Entender que não tem que ser fácil escolher. Aliás, não vai ser. É angustiante, é sofrido, vai ser desconfortável. Quando eu tenho clareza de que isso é normal, de que isso vai acontecer, fica mais leve o fardo. Porque eu entendo que não está acontecendo nada de sobrenatural ali. Faz parte do processo. Aprendi isso também com a Mariana. A Mariana que me ensinou isso aí. De errou, recalcula, não precisa sofrer tanto, errar faz parte do aprendizado E é como um ser aprendizado humano. mútuo, porque essa Marianinha de hoje, quando tiver a jovem adulta lá na Vai ver que frente, pode errar. e ela errar, ela vai falar, tudo bem, minha mãe já errou, meu pai, ninguém morreu por causa disso. Então, Isso. todos sobrevividos aqui. Caramba, será que a gente tem 4 horas de podcast aqui? Porque, pelo amor de Deus, cada coisa que a gente coloca aqui na mesa já me vem várias outras questões. Por exemplo, eu estava atendendo uma mulher que ela é esteticista, não vou entrar muito em detalhes para não expor as clientes dela, e ela estava me falando que ela atende só mulheres de classe alta, de nível socioeconômico, que se você vê as redes sociais daquelas mulheres, você fala assim, poxa, quero ter a vida que essas mulheres têm. Teoricamente bem casadas, frequentam os melhores lugares, viaja com muita frequência para lugares muito legais, os filhos estudam nas melhores escolas, enfim. E aí ela A me vida pintada da rede social. É, a vida pintada da rede social. E aí ela estava me contando que todas as mulheres que ela atende, aí eu falei assim, mas todas quantas? Não, ela, todas, ou tomam remédio para dormir, ou por ansiedade, ou por depressão, por causa de uma questão. Por causa de uma questão. Elas não reconhecem na vida delas quais escolhas foram literalmente delas. Elas começam a se questionar se elas realmente escolheram a vida que ela tem hoje ou o quanto elas seguiram a manada, padrões. O padrão é, mulher tem que... Gente, exemplo, tá? Não estou ditando regra aqui. Será que o padrão, então, é nascer, crescer, casar, ter filhos, os filhos estudarem na escola tal? Porque, principalmente interior, é assim. Não, se você é de uma classe social tal, seu filho tem que estudar na escola tal. Se você é da classe social tal, você tem que ser sócio do clube tal. Sim. Se você é da classe social tal, você tem que andar com tais e tais pessoas. Você tem que ter o carro tal. Você tem que isso, você tem que aquilo. E aí, eu vou pedir para colocar na tela aí um gráfico que eu descobri que eu já passei por um negócio que chama crise de autenticidade.
que é o seguinte, A gente conversou sobre. a gente conversou sobre isso, que é por volta dos 40 anos de idade, 42 anos de idade, é comum as pessoas chegarem na tal da meia-idade, olhar para trás e pensar assim, que tanto que a vida que eu tenho hoje foi eu mesmo que escolhi, ou eu só segui padrões, ou eu só fiz tal coisa porque era o sonho do meu pai, ou eu só fui... Gente, E aí, tem você mulheres, percebe que você rapidinho, citou mulheres? tem mulheres que, na verdade, não queriam ser mães, não tiveram... Poxa, será que eu posso falar coragem? Sem querer. Bom, eu não estou falando para mulher específica nenhuma, mas algumas mulheres, ou várias, não sei quantas, na verdade não queriam ser mãe, mas não bancaram essa escolha de não ser mãe, foram mães, e a gente está falando aí da culpa que a empreendedora sente de trabalhar e não estar com o filho, mas eu já vi mulheres, já conversei com mulheres que, na verdade, não queriam ser mãe, Uhum. foram para seguir padrão e hoje convivem com essa escolha. E também, talvez, Sângela, a Dani falou aqui da experiência dela, agora eu vou te provocar também. Nossa, amadurecimento biológico, Jesus, É, vivendo aqui são setênios, tá? São setênios, depois se quiser a gente explica isso daqui. Você também, pelo menos por enquanto, escolheu não ser mãe. Você tem Sim. prioridade, você tem priorizado sua carreira, uma certa liberdade de quem ainda não é mãe. Tem. A gente conversa muito sobre isso, né, Dani? Assim, muito. o tanto que escolher ser pai e mãe é uma vida de abdicação de várias outras coisas, que a gente tem que Sim. buscar o equilíbrio. E as pessoas que a gente vê que escolheram não ser mãe ou pai, o tanto que elas têm também mais liberdade para fazer outras escolhas. Sim. Que tanto que eu consigo medir, passando por essa crise da autenticidade, que tanto que eu consigo medir se as escolhas que eu fiz até agora realmente foram minhas, hein? Olha que profundo Quanto isso. mais você se conhecer, mais propriedade você vai ter para falar disso. É tipo, a gente está discutindo aqui de escolhas. Eu precisei buscar em fontes seguras o que a psicologia, baseada aí na abordagem de atuação minha, fala sobre isso. O que os filósofos existencialistas têm a dizer. Uhum. Só que aí, sobre você não veio com manual. Quando seus pais colocaram você aí nesse mundo, você veio assim, o seu manual é você quem vai fazer ele. Então, quanto mais você se apropriar de si, conseguir literalmente se aproximar da sua existência, entendendo quem é o Ronan, quem sou eu, isso é ser autêntico. Quanto mais eu conheço de mim mesmo, quanto mais eu sei da minha verdade, nas minhas fragilidades e nas minhas potencialidades. Sabe? Por que talvez essas mulheres elas foram aí seguindo o efeito manada, né? Os padrões. Porque em algum momento elas se perderam de si. Ou talvez nunca nem se aproximaram. E aí eu sempre provoco assim que seria em vão viver uma vida toda e morrer analfabeto de si mesmo. Pensa. Nu. Aí não valeu a pena. Não. Faz um corte disso. Pelo amor de Deus. Não sei se você consegue repetir exatamente essa frase, mas repete aí, fazendo favor. É em vão viver uma vida toda e morrer analfabeto de si mesmo. Putz. Uau. Pode E acabar a o podcast. psicoterapia tá aí pra ajudar vocês nisso. Gente, então assim, acho que foi você, Ronan, que um dia até brincou assim, nossa, ser mulher é algo muito louco, assim, você viu isso em algum lugar e você comentou, eu achei o máximo, que é aquela que coloca cabelo no cabelo, cílios no cílio, boca na boca, tudo, unha na unha. Gente, olha que loucura. Tá errado, Sângela, você tá falando aí que a mulher não deve se cuidar? Muito pelo contrário. Mas é importante que você saiba o que é um desejo seu e o que é literalmente um padrão social que você só tá querendo corresponder. Entende? Aí ficam... um dia eu vi um meme falando assim, todas as mulheres que você olha hoje tá com a boca de pato. Assim, porque tá tudo tem a meio que mesma no auge, sobrancelha, tudo tem o a mesmo mesma cílio, mesma boca, mesmo nariz, mesmo cabelo. Isso, e onde está você? Onde foi que você se perdeu, mulher?
sabe? Então, quando você até falou, principalmente as mulheres, porque os homens, eles ainda, eu não vou dizer que eles estão reflexivos e próximos da própria existência, mas eles talvez não estão tão afoitos no efeito manada como as mulheres. Porque a sociedade é mais adequada ao homem, Exatamente. né? As decisões. Uma vez eu vi um meme assim, se você vai num casamento, vai eu e a Dani, você até brincou, olha, as duas de preto hoje, sem combinar, né, Dani? Mas imagina que a gente vai numa festa, um baile, sei lá, aí chega nós duas com o mesmo vestido e o mesmo sapato. Fala, Ronan, eu vou embora agora. Chocada, olha a roupa da Sândila. Muitas mulheres falariam isso. Ah, não, olha só, a Dani tá igual eu. Vão achar que a gente parou lá na Renner e comprou as roupas, só pode. Aí os homens já olham e falam assim, rapaz, como é que nós estamos bonitos, combinando. Como é que nós temos bom gosto, né? Olha pra você ver, nós viemos igual. E acontece, eu sou mulher e eu tô dizendo isso. Né, que pode acontecer, a tendência, a probabilidade, infelizmente, disso acontecer com mulheres acaba sendo um pouco maior, principalmente por essa coisa que paira na sociedade dos padrões, muito voltado aí para cenários estéticos para mulheres, né, literalmente assim, padrões. Bom, eu quero aqui dar um presente para quem está nos assistindo aqui agora. Sim. É uma ferramenta que a gente usa lá na Tutorianos, que chama Que Tipo de Pessoa Você É. Oh, legal. É uma ferramenta muito legal, não foi a gente que inventou. A gente tirou lá de um livro que é de um Canva de carreira. Em 2017 eu realizei um sonho, fui estudar em Harvard sobre gestão da própria carreira. E aí eu conheci esse Canvas lá, e a ferramenta, se você quiser, deixa aí um eu quero, manda um WhatsApp para mim, 319-9943-2501. O que é essa ferramenta? Chama Que Tipo de Pessoa Você É. Ela nada mais é do que uma lista de adjetivos, e está em ordem alfabética, ainda tem adjetivos de A a Z. Adjetivos não querem dizer realmente coisa boa. Tem lá na letra T, tolo, por exemplo, mas tem essa lista de adjetivos. O que você vai fazer? O que a gente aplica que é muito legal? O resultado é, assim, surpreendente na maioria das pessoas que a gente aplica essa ferramenta. Tem essa lista, e aí você vai circular todos os adjetivos que se referem a você. Mas só aqueles que você tem certeza que tem a ver com você. Inclusive aqueles adjetivos não tão bons. Sim. Depois você vai entregar essa mesma lista em branco para 3 tipos de pessoas. Uma, para quem é da sua família, mas que você tem certeza que te conhece bem e que vai sentir liberdade para marcar os adjetivos que te representam. Você vai entregar para um amigo ou amiga, mas também usando o mesmo critério, que te conhece bem e que vai se sentir à vontade para marcar os adjetivos que te representam, e vai entregar para um colega de trabalho, também com o mesmo critério, que te conhece, que vai ficar à vontade para marcar os adjetivos. Depois, você vai comparar 3 coisas. Primeiro, quais adjetivos que você marcou e que todo mundo também marcou? O que esses adjetivos representam? São os adjetivos que realmente você é e que você passa a imagem de ser. Quanto mais adjetivos tiverem nessa lista que todos marcaram e você também, mais autêntico você é. Porque pensa, você pediu para alguém que trabalha com você, para alguém que é da sua família e para alguém que faz parte do seu ciclo de amizade marcar esses adjetivos. Então significa que você é realmente aquela pessoa, independente do ambiente que você está. Só não pode passar uma lista dessa em branco para a esposa e nem para o marido. Que senão vai causar uma DR. Não vai causar uma DR, né? Depois você vai comparar quais foram os adjetivos que você marcou e que ninguém marcou. O que significa essa parte da lista de adjetivos que você marcou e que ninguém marcou? Provavelmente, consciente ou inconscientemente, são adjetivos que você tem e que você não quer transparecer que tem. Por exemplo, isso para mim, assim, quando eu fiz essa ferramenta, para mim, assim, eu tive a ideia de, por exemplo, eu marquei que eu sou ansioso e ninguém que eu dei essa lista marcou que eu sou ansioso. Sabe o que eu descobri? Que eu guardo a ansiedade para mim. Eu não sou aquela pessoa que estoura, que xinga, ou...
enfim. E por guardar a ansiedade para mim, eu desenvolvi 2 doenças autoimunes, Eita. que é uma psoríase. Quando eu estou extremamente ansioso, minha canela direita coça de ferir, A conta chegou. a conta chegou. E uma alopecia areata. O que é isso? Dizem que pode dar na cabeça também, mas em mim dá na barba. Sim, Dá uma bola aqui, uma falha na barba, que eu tenho que tirar a barba. Então, eu sou ansioso e descobri através dessa ferramenta que eu não transpareço para as pessoas que eu sou ansioso. Sim. E a terceira comparação é daqueles, talvez a lista talvez mais preocupante, é daqueles adjetivos que você não marcou e que as outras pessoas marcaram. O que significa essa lista? São adjetivos que você provavelmente está passando uma imagem daquilo que você realmente não é. Então, quanto mais adjetivo tiver nessa parte, mais perigoso é. Pode também ser consciente ou inconsciente. Pode ser que você esteja vivendo um personagem em diferentes ambientes que você frequenta, e aí bancar esse personagem custa caro também. Eita. Ficou interessado, ficou interessada nessa ferramenta? Fala que eu quero, me manda um WhatsApp que eu tenho maior satisfação de compartilhar com você. E se você quiser a nossa ajuda para analisar o resultado também, pode contar comigo, porque você merece o presente que você chegou até aqui nesse nosso podcast. E olha, já que o Ronan tá dando um presente, eu vou te dar um também. Opa! Eu deixei claro que não tem regras, não tem receita de bolo, não tem um caminho padrão para você falar assim, agora ok, todas as minhas escolhas estão corretas. Mas é claro, eu prometi no início que a gente consegue sim clarear aqui para você boas noções que permeiam o processo de escolha para que você faça suas escolhas com mais autonomia e segurança. Então vamos lá. Começando pelo começo, o primeiro passo é: você precisa se conhecer um pouco melhor. Você precisa ter consciência de si, saber quem é você, o que te representa, o que você prioriza, o que é mais importante para você. Mergulha fundo, solta a bordinha da piscina e dá um mergulho lá no fundo. Porque da borda da piscina não dá para ver o que tá lá no fundo, não. Você vai precisar mergulhar. E aí, quando você mergulha, você encontra uns matos, você encontra umas coisas ruins também. Mas, assim, é importante que você faça esse mergulho, que você não deixe de mergulhar pelo medo do que você vai encontrar lá no fundo. O segundo ponto, eu quero que você busque entender aí que não dá para eliminar os riscos da escolha. Então, quando a gente pensa assim, como eu vou saber se eu fiz a escolha certa, que eu estou no caminho certo? Não tem certo e errado quando se trata de escolha. Ah, foi errado o Ronan ter feito TO e não ter feito medicina? Não, são caminhos diferentes, então é injusta essa comparação, percebe? Toda escolha, toda possibilidade vai te oferecer ganhos e perdas, então conheça um pouquinho melhor de si, para que você saiba aquilo que melhor te representa. E aí, já casando com o terceiro ponto, você precisa se sentir. É isso mesmo. Quando você pensar nas possibilidades de escolha, analise, se observe o que você está sentindo. Em qual possibilidade você se vê mais confortável? Na opção A ou na opção B? Em qual você se vê melhor com você mesmo? É importante. E isso vai ser o seu indicador. Aquilo que te deixa com a sensação de estar em paz. Até da sua rotina de vida. Por que a Dani vai ficar confortável de falar assim, em plena segunda-feira, o dia oficial de todo mundo, acordar cedo, pegar lá no trabalho, eu tô aqui em casa de boa, curtindo a minha filha. Porque ela é quem entende dos valores e prioridades da vida dela. Então, a vida dela precisa ter sentido para ela, não é para mais ninguém. Entende? Então, para você bancar suas escolhas, você precisa entender o que faz sentido para você. E se abster aí do que está fazendo sentido para o outro, é também assim que você vai deixar de se preocupar com o julgamento externo, com o que o outro vai pensar ou deixar de pensar sobre você. Um quarto ponto, considere que a escolha não se finda. Então, quando você escolhe alguma coisa, aquilo ali não é um determinante de vida, tipo, viver ou morrer. Se eu escolher isso aqui e der ruim, minha vida acabou, vou cair de um penhasco, a tragédia máxima vai acontecer. Eu até sugiro para as pessoas se perguntarem assim, qual que é o pior que pode acontecer? Se eu fizesse escolha e der ruim, qual que é o pior que pode acontecer? Eu sobreviveria a esse pior?
Uhum. Sempre se pergunte isso. Isso também vai te ajudar muito a entender que deu ruim, recalcula a rota, entenda que sempre haverão novas possibilidades. E quinto e último ponto, você precisa se equilibrar entre aquilo que você já sabe a partir dessa nossa conversa, que faz parte do processo de escolha, que são as angústias, as autorresponsabilidades, mas entendendo também que de bônus, a cada escolha, você está constituindo a sua própria vida. Você está se refazendo a partir de cada escolha e conferindo sentido à sua existência. Até nos piores cenários, mais trágicos, é possível encontrar resiliência e esperança quando eu olho e atribuo um sentido para aquele cenário. Então, o recorte de vida que eu estou vivendo aqui é, sei lá, eu descobri um câncer. Eu não tenho como voltar atrás. Eu não tenho como falar assim, eu não quero ter esse câncer, eu não queria que isso tivesse acontecido, porque já aconteceu. Agora, desse recorte de vida, desse cenário ruim, trágico, o que que eu posso fazer de melhor? Como que eu posso usar dessa experiência difícil para fazer com que minha vida tenha sentido e propósito? Nossa, escolher ter uma visão melhor, né, daquilo que está Exatamente. E vivendo. depende muito do olhar de quem vê, né? Do olhar de quem olha. Bom, quem acompanha nosso podcast sabe que eu amo ler. Sempre estou sugerindo leituras e na hora que você falou de perdas e ganhos, a eu gente li está ali. falando aí também de filosofia. Sim, ótimo. Leiam Lia Luft. Leiam Lia Luft. Vou falar só mais uma vez. Leiam Lia Luft. Lia Luft. Um livro dela fenomenal, Perdas e Ganhos. E tem um outro livro dela também, que é Pensar é Transgredir. É Já quero. fenomenal. Lia Luft, Perdas e Ganhos, um livro delicioso de ler e que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Bom, uma outra coisa também que eu considero importante, e a gente já está caminhando para a reta final desse nosso podcast, e aí espero que você está nos ouvindo aí, nos assistindo, falar, não é possível e tudo, mas vamos precisar de um episódio a mais depois aqui para continuar nessas escolhas, tá? Uma coisa que me chama muita atenção, que eu não posso deixar de falar aqui e compartilhar com vocês, eu queria ouvir a opinião de vocês. Lá no comecinho, Sângela, Dani, a gente falou assim de... Tem pessoas que usam muito duas frases. Eu prefiro ter paz que ter razão. Uhum. Geralmente usam na situação quando estão discutindo com alguém ou não concordam com alguém e abrem mão da opinião própria, abrem mão da própria escolha em função do que ele chama de paz. Aí eu já vou deixando aqui meu comentário. Todas as vezes que eu, Ronan, usei essa frase, na verdade eu dei a paz para outra pessoa e eu não fiquei em paz comigo mesmo. Então essa frase, eu prefiro ter paz do que ter razão, Você ficou na sem verdade paz e você está sem razão. deixando, você está dando paz para outra pessoa, mas não está em paz com você mesmo. E eu já percebi que quando a gente transfere, eu já aprendi aqui com você, inclusive, que é a outra questão também, que é a outra frase do tipo assim, você que sabe. Onde que a gente vai almoçar? Você que sabe. Para onde que nós vamos viajar? Você que sabe. E aí você já comentou um pouquinho sobre isso. E quanto mais você usa essa frase, mais você então está fugindo da responsabilidade de fazer escolhas. Lembra que lá no início eu falei assim que a escolha é uma das coisas que mais confere singularidade, que me faz existir. Eu sinto que eu sou gente, que eu existo, que eu sou uma pessoa, que eu tenho direitos, que eu posso opinar quando eu faço escolha. Quando não me é dado esse direito de escolher, é como se eu não existisse. Então, quando o tempo todo eu delego a responsabilidade de escolha para o outro, é como se eu não me achasse uma pessoa suficiente, capaz para escolher. Eu estou abrindo mão do meu direito de escolha, de ser pessoa naquele momento, de colocar minha opinião, e eu tô dando esse direito ao outro. É como se eu não existisse. Por isso que a escolha o tempo todo ela nos constitui. Não quer dizer que eu vou impor ao outro o que eu quero,
Mas por que não dizer aquilo que é uma vontade, um desejo meu? E essa pergunta é muito boa, né? Por que não? Por que não falar? É muito doido esse assunto. A gente tá falando. É doido, sabe por quê? Olha só. Acho que a Dan já falou isso umas Cara, 5 vezes nesse episódio. Vocês contaram? É muito adoro. doido, é muito Mineirinho. doido. Sai daqui fritando. Vamos lá. O que acontece? Eu percebo que a gente tem falado muito aqui, tem ouvido de vocês dois principalmente, que é necessário fazer escolhas, que a gente não precisa sofrer tanto ou se sentir culpado por errar, que a gente aprende com o erro e tal. Agora, vou falar como uma pessoa que Ariana. Ariana, Só pra frisar. engraçadinho, beleza. Mas é uma pessoa que sempre tomou decisões assim. Se a gente estava falando da questão de barco e tal, não, eu usava um trator. Eu passava em cima de qualquer um, eu não perguntava a ninguém ao meu redor e tomava, ou eu que era boa de tomar decisão, né, Ronan? Então, assim, não sou Ronan, mas Para você, para os tomava outros. decisão para todo mundo. Uma época eu acordava cedo, ia fazer o café da manhã, eu colocava o que o Ronan ia comer na mesa, que ó, você vai comer isso aqui, ó. Ó que doideira. Então, era uma ânsia de execução tão grande, que eu passava mesmo com um trator, gente. E aí, o que eu aprendi ao longo? Olha, o meu caminho inverso, tá, gente? O meu caminho inverso sobre escolhas. As decisões que eu tomo, as escolhas que eu tomo, hoje eu olho, eu analiso, eu converso, eu preciso fazer isso. Então, meu caminho é inverso. E outra coisa, o principal, eu espero. Eu nunca mais na minha vida fiz escolhas sem esperar. Normalmente eu estou usando uma tática que é ótima. Eu nunca tomo decisão ou escolho no mesmo dia. Eu falo assim, eu vou dormir. Nada como uma noite. Eu vou dormir, vou pensar, vou raciocinar, vou pedir a Deus, eu envolvo todo mundo, vou ver número, vou analisar e tal. Sério, porque o trator, senão ele vinha com tudo. Então, qualquer coisa que eu tiver que decidir, gente, eu vou esperar. Então, outro prisma que eu queria trazer. Sem ser no calor da emoção, né? Isso aí. Eu faço o caminho inverso. Ó, eu aprendi com a Sângela em terapia que ninguém faz com você aquilo que você não permite que ela faça. Então, houve o que eu... Agora, já que a Dani expôs isso aí, eu vou compartilhar minha parte também. Eu gosto de Acho que houve um encontro da Dani ser menos trator, da Dani ser menos trator, mas também houve uma escolha minha de me posicionar mais, porque eu sempre fui aquela pessoa que eu não queria um embate, que eu tinha dificuldade para bancar as minhas escolhas. A paz, né? Eu sempre aprendi assim, prefiro ter paz a ter razão, você que sabe e tudo. E aí eu aprendi o tal do porquê não. Eu quero ir, às vezes coisas simples, no meu dia a dia, falar assim, hoje eu quero ir na casa dos meus pais. Nossa, mas se eu falar com a Dani que eu quero ir na casa dos meus pais, mas eu comecei a me perguntar, por que não? Não é nada errado, eu só quero ir lá na casa dos meus pais, que não sei o quê e tudo. Então, hoje, a Dani está trabalhando e muito bem, mérito dela demais, de ser menos trator. O plano com 80 eu chego lá. 80 reencarnações? Por aí. Bom, sendo menos trator e eu também me posicionando mais. E teve um dia que a gente é casado, algumas vezes a gente já sentou para refletir sobre a continuidade do nosso relacionamento. E a gente sempre fez a seguinte escolha. A gente escolheu fazer dar certo. Né? Isso é doido, a gente fala mesmo. É uma escolha. Amor é escolher, né? Todos os dias, toda hora. Todos os dias. Tem um negócio que chama aliança. Que muitas pessoas encaram isso aqui como uma escolha eterna. E se eu não escolher todo dia fazer dar certo com a Dani,
Se eu relaxar porque eu acho que porque a Dani colocou uma aliança no dedo dela e ela tá garantida para mim o resto da vida, Não existe isso. não existe isso. Nós não temos garantias e certezas Independente de nada dos na vida. princípios religiosos, tá? Assim, que o Deus uniu, o homem não separa, Sim. enfim, né? Mas isso aqui também é uma escolha. E tem que ser uma escolha diária. É diária. Não é só daquele dia, daquele casamento, daquela cerimônia, daquela festa que você fez. Ela é diária. Então tem escolhas, pessoal, que você tem que bancá-la diariamente. Uhum. Diariamente. Escolheu empreender. A academia, que eu vivo vendo Nossa você postando. Senhora. Senhor. Sempre um, né? É. Não tenho 2 de 5, não. O que a É sempre Sângela um. tá falando que, assim, muitas pessoas postam nas redes sociais, assim, 1 de 365 dias, 2 de 365 Ou um de dias 5, um de 6 da semana. da semana. Eu sempre posto 1 de 1, porque Isso. naquele dia, Eu fui. a minha meta era aquele dia aí. Um dia de Amanhã, cada vez. Um dia de cada vez, né? Legal isso, né? Bem Um dia lembrado. de cada vez. Isso aí. Bom, pessoal, realmente estamos chegando ao final do nosso episódio 019. Quero te desafiar. Que escolha que você está protelando fazer aí? Se pergunte, por que não? Por que não? Por que não? Por que eu ainda não escolhi isso? Por que eu não estou disposto ou disposta a bancar isso? Seja na sua empresa ou na sua vida pessoal. E olha, por mais desafiadora que seja a situação, você sempre vai ter a possibilidade de escolher. Eu acho que isso é de uma esperança tão grande, porque você pensa assim, tão cara, consolador, eu ainda né? posso. É confortante. Você pensar assim, pode ser a pior coisa possível. Eu ainda tenho, nem que seja dentro de um recorte de possibilidades de escolher. E aí, para fechar com os 2 que eu citei aqui, o Sartre, ele tem uma frase que é assim, é de carteirinha para mim, e eu guardei esse presente pro final, que ele fala assim, não importa o que fizeram de você, o que importa é o que você escolhe fazer com o que fizeram de você. Então, não importa o que fizeram aí de você, o cenário de vida que você tá hoje, o cenário que tá a sua empresa. O que você vai escolher fazer com aquilo que fazem de você? E aí, para completar, o Franklin vem dizer que entre o estímulo e a resposta tem um espaço. Sabe qual que é esse espaço? O seu poder de escolha. Então, entre o estímulo e a resposta, esse espaço é o seu poder de escolher como você vai responder. E a partir da forma que você responde, a sua vida pode ter mais sentido, mais conforto, mais esperança, mais resiliência e mais liberdade. Aí quem vai decidir é você. E a gente entende assim que escolher então não é só um ato. Escolher passa a ser quase que uma arte. Né? E você pode escolher. Se você pode, então escolha. Por que não? Eita. Sângela, já aproveitando, antes de passar a palavra para a Dani, sobre esse espaço entre o estímulo e a resposta, então o que a Dani tem feito é aumentar esse espaço, né? Que antes esse espaço era curtíssimo. Dica para os impulsivos. Aumente o espaço Entre o entre estímulo e a o resposta. estímulo e a resposta. Quem quiser continuar esse papo com você, quem quiser te encontrar aí, como é que faz? Quais são os seus contatos? Como é que faz para achar a Sângela fora daqui desse podcast? Gente, vocês me veem aí pelas ruas de Ipatinga, mas brincadeiras à parte. Nas aulas de dança da academia. Aulas de dança, além de psicóloga, eu sou dançarina, tô zoando. Mas vocês me encontram no @psisangelareis e com o telefone 319-8544-9904. Só entrar em contato em um desses 2 canais aí, que certamente vocês vão me encontrar. Se não tiver gravado aqui, peça o nosso amigo Ronan para te enviar depois. Ele vai te encaminhar, já tem a minha autorização. E nós podemos aí tomar um cafezinho e ter boas conversas junto. E lembre, você é livre, então escolhe. Você atende online? Atendo. Eu já vou garantir o meu horário. Opa, olha, tá vendo? Gente, adorei. Dani Delfim, a que está em busca de espaço entre estímulo e resposta. Você já decorou o seu @?
Você quer uma cola? Dani Delfim, você acabou de falar, @Dani Delfim. Isso aí, Ele Dani. te ajudou na Gostei da colinha. cola, foi É. boa. E aí, Dani, o que que você escolheu para esse final desse podcast? Que bacana. Então, eu queria agradecer, viu? Sândila foi, assim, me fez refletir muito. Eu consegui ver que eu estou no caminho certo, que é isso aí. Agora, eu vou falar que os anos ajudam muito, né? Nada como o Sim. tempo, Tem né? até orgulho de falar a Não idade, né? É, porque a gente amadurece, o viver vai amadurecendo, e viver, como você mesmo disse, é fazer escolhas, e aí escolha errada, escolha certa, vai vivendo, vai aprendendo. Mas se a gente pudesse aprender só com, poxa, assistir o podcast aqui, vou praticar, que não fosse pela dor, né, de fazer uma escolha errada, apesar de que tá tudo bem, seria mais fácil, né? Então, queria agradecer a todos que acompanharam até agora aqui, né? Esse podcast falando de escolhas, também de decisões. E até o próximo, gente. Valeu! E assim, a gente pode fazer tudo. Eu, Ronan, Dani, menos a sua parte. Então, para as coisas mudarem aí no cenário de possibilidades de escolhas que você tem na vida, você vai precisar dar um primeiro passo. Isso já é uma grande escolha. Chegamos ao final do episódio 019 com o tema Escolhas. E eu quero finalizar aqui também deixando o meu @RonanDelfim, lá em tudo quanto é rede social que você imaginar aí, @RonanDelfim, tá? Quero agradecer a equipe aqui da ME Publicidade, a gente escolheu estar aqui, né? E para finalizar, quero dizer, a pior escolha que você pode fazer, um aprendizado que eu tive é tentar agradar todo mundo. Ninguém consegue. Escolha estar em paz com você mesmo. E eu acredito de verdade que ser feliz também é uma escolha, desde que você aprenda a curtir a jornada. Ser feliz durante o trajeto e não só na chegada. Muito obrigado. Finalizamos assim o nosso episódio 019. E se inscreva no nosso canal, encaminhe esse podcast para quem você acha que está precisando fazer boas escolhas. Obrigada Valeu, por essa um abraço, oportunidade. gente. Foi tudo. Tchauzinho. Tchau. Tchau.